Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Samuel, no capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7. E fique com a tua Bíblia aberta, que nós vamos estar lendo alguns versículos dos capítulos seguintes, por favor. Os irmãos acharam? Amém? O Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia. E dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Amém, irmãos? Eu queria apresentar para vocês nessa noite esse Davi pai. Você, quando ouve falar o nome de Davi, você pode lembrar do Davi compositor, que escreveu os diversos salmos da Bíblia. Você pode lembrar de Davi, o poeta, que escreveu diversas poesias. Você pode lembrar de Davi, o músico, que dedilhava a sua harpa com tal unção e tal maestria, que o rei Saul era aliviado das suas perturbações. Você pode lembrar de Davi, rei, um maior rei de Israel, e a estrela dele está estampada nessa nação minúscula, mas poderosa na face da terra, a nação de Israel. Você pode lembrar de Davi, guerreiro em suas batalhas, e a maior dela vencendo Golias, o que lhe deu mais fama. Mas como nós estamos falando para a família, eu queria focar nessa noite no Davi, pai de família. E antes de falar, eu gostaria de fazer 2 observações. Primeiro, eu vou trazer aqui alguns problemas, algumas falhas da vida de Davi, não para denegrir a imagem e a memória desse homem, desse grande homem de Deus. Não é essa a minha intenção. Eu tenho muito respeito pela palavra de Deus e os personagens bíblicos. Mas eu faço pelo que está escrito em Romanos capítulo 15, versículo 4. Tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então eu pretendo, com a graça de Deus, tirar algumas lições aqui para alertar-nos, a mim, a você, a todos nós, a evitarmos influências que entrem no nosso lar e que venham destruir as nossas famílias. Vá para o capítulo 11, por favor, no versículo 2. A Bíblia diz que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Influência é aquilo que uma pessoa ou uma coisa passa a exercer sobre outra pessoa. Essa visão dessa mulher para Davi influenciou o pensamento dele, arrebatou os seus desejos e a partir dali definiu o seu comportamento. O
O que ele faz depois de ver, focar e com certeza ser influenciado pela imagem de Batseba, aquela mulher totalmente ou seminua se lavando? E obviamente que as influências vêm para nós muito mais pela visão e pela audição. Nesse momento ele vê Batseba, e o que ele faz? Em vez de rejeitar aquela visão e não deixar influenciar o coração dele, ele pergunta quem é aquela mulher. E aí respondem para ele: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Ela é casada, Davi. Foge, corre, sai disso aí, não deixe isso aí te influenciar não. A lei mandava apedrejar o homem que possuísse uma mulher casada. Ele era rei da nação de Israel e deveria dar exemplo, e era pai de família. O que ele faz? Manda buscá-la. Batseba vai para o castelo e ele a toma por mulher. Depois vem a notícia: estou grávida. O que Davi faz? Um abismo vai sempre chamando o outro, diz a palavra. Ele manda trazer Urias da guerra e fala para Urias ir para casa se deitar com a sua esposa, para tentar maquinar o quê? Para que Urias assumisse o filho e para botar na conta de Urias aquele filho que agora foi gerado pecaminosamente. E ele manda Urias ir para casa, mas qual não é a sua surpresa? Que na escada do castelo Urias está sentado e não vai se deitar com a sua mulher. Ele manda chamar, dá um banquete para Urias, come. Falei: por que você não foi para casa? Ele falou: como posso eu deitar com minha mulher se o exército e a arca de Israel estão na guerra? E assim não vai para sua casa. Então Davi arquiteta outro plano, escreve uma carta de morte para o próprio Urias, irmão, e dá para o próprio Urias levar para Joabe lá na frente da batalha. E Joabe, quando lê a carta, está escrito para botar Urias na frente da batalha e recuar o exército para que Urias morresse. E assim aconteceu. A Bíblia diz que Urias é ferido de guerra quando a nação de Israel recua da batalha, e a Bíblia diz que ele morre. Davi não lamenta, Davi não se compadece, e faz mais: ele recolhe Batseba para sua casa e a toma como mulher. No segundo livro de Samuel, no capítulo 11, 27, a Bíblia diz que estas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Influenciado por uma visão daquilo que viu e atentou e arrebatou os seus desejos e levou a ele a essa atitude brutal, cruel. Quando a Bíblia dizia que isso era loucura em Israel. Aí Deus manda o profeta Natã corrigir ele, porque ele não procura perdão de Deus antes dessa repreensão de Natã. E Natã vai lá e conta uma história, essa que eu li no nosso texto base, e fala de dois homens, um rico e um pobre, o rico com muitas ovelhas e vacas. E naquela cidade onde aqueles dois homens habitavam, chega um viajante, e o rico, ao invés de pegar das suas ovelhas e vacas para preparar para o viajante, pega a única ovelha daquele homem pobre e a toma e a mata e dá para o viajante. Eu já disse aqui e repito que o coração de Davi estava tão endurecido, mas Deus sabe falar conosco. Ele usa a história de ovelhas e vacas. Por quê? De Urias, um ser humano, Davi não se compadeceu. Mas a história das ovelhas tocou o coração de Davi. Por quê? Porque Davi era pastor de ovelhas. E teve dó de um animal, mas não teve dó de um ser humano. E aí
a Bíblia diz que a ira dele se acende em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira, presta atenção aqui, Davi vai falar uma certa profecia que, sem saber, vai se cumprir na vida dele. Olha o que ele diz: e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu disso. Pela vida de Urias, o mal que fez a Urias e Batseba, ele vai pagar dolorosamente com a vida de 4 filhos. E qual é o primeiro dele? O primeiro dele se chama Aminon. Era o seu primogênito, cuja mãe era Ainoã, a Jezreelita, um rapaz belíssimo. Absalão tinha uma irmã, também por parte de mãe, chamada Tamar, que a Bíblia também vai dizer que era belíssima. E a Bíblia diz que eles também têm um irmão, o Aminon, se apaixona por Tamar, que era sua meia-irmã, porque Aminon era filha de Ainoã. E Absalão e Tamar era filha de Maaca, que era filha de Talmai, que era rei de Gersur. E a Bíblia diz que Aminon se apaixona por Tamar, de um certo modo que ele emagrece. Ele diz que é amor, mas é aquela paixão, aquele fogo que não sobe a serra. Não é amor, é desejo desenfreado. E ele olha para Tamar, e a Bíblia diz que era dificultoso lhe fazer alguma coisa. Ela era virgem e era sua meia-irmã, não poderia tocar naquela mulher. Mas a Bíblia diz que um dia chega para ele um amigo de Aminon, que se chama Jonadab. E a Bíblia diz que Jonadab era homem muito sagaz, ardiloso, astuto, esperto. Outro sinônimo para sagacidade, de boa lábia, somebody love, aquele papo mole, aquela conversa com o objetivo de enganar, ludibriar e aconselhar para o mal. Jonadab chega assim: e aí, Aminon, você de dia em dia, de manhã em manhã emagrece. O que está acontecendo? Por que você emagrece tanto sendo filho do rei? Ou seja, comida não te falta. Não era coisa de estômago, era coisa de coração. Aí ele fala assim: é por causa de Tamar, minha irmã. Eu a amo, mas não posso possuí-la. Aí a sagacidade de Jonadab vai entrar em cena. Ele fala de Jonadab vai entrar em cena. Ele diz assim: olha, faz o seguinte, finge-te de doente, e o teu pai Davi vai te visitar. Quando ele te visitar, ele vai perguntar o que você quer. Aí você diz: manda-me Tamar preparar uma refeição e me visitar. E ele ouve o conselho de Jonadab. Quem está aconselhando seus filhos? Que tipo de conselho seus filhos estão recebendo, pai, mãe? Que vozes estão chegando aos ouvidos dos teus filhos, da tua filha? Quem dá conselho lá na tua casa? E ele ouviu aquele conselho maligno de Jonadab e assim o faz. Se finge do doente, o rei vai visitar, chega lá: o que tens? Estou doente. O que queres, Aminon? Era o primogênito dele. E a Bíblia diz que ele fala: manda-me Tamar preparar uma refeição. E Tamar vai, prepara a comida para ele, e quando vai servir na frente dos servos que tinha ali naquele ambiente, a Bíblia diz que Aminon
fala para ele: não, aqui não, mas vamos para o quarto. E Amnon arrasta ela para o quarto. E quando ela vai dar comida a ele despreza a comida, agarra Tamar, a violenta, a estupra, cometendo loucura em Israel. E faz mais, além de tirar a virgindade da sua meia-irmã, a Bíblia diz que depois que tem relação com ela, Amnon sente nojo, sente asco, sente repulsa, e manda os seus servos botar ela de porta para fora, desonrando a sua irmã duplamente. Vem Absalão. Tamar, que vestia uma roupa bonita, que era uma princesa, joga cinza sobre a sua cabeça, e sai lamentando nas ruas do reino. Absalão vê aquilo e só pergunta: esteves com Amnon? Estive. Vem para cá. E acolhe ela na sua casa, é sua irmã. E a Bíblia diz que, ouvindo o rei Davi todas essas coisas, se acendeu a sua ira. Ficou irado, ficou nervoso, mas nada fez. Não corrigiu Amnon, não tentou aplacar o ódio na sua família, não veio com a disciplina. É inegável que existe na nossa sociedade, no nosso mundo, uma campanha deliberada para a destruição da família, a família nos moldes de Deus. Nas nossas casas de justiça, nas nossas casas de leis, no que se vê na televisão, na internet, essa campanha está aí entrando por muitos lares, aconselhando infidelidade, incesto, estupro, violências sexuais. E é por isso que essas influências podem destruir o nosso lar, se não forem corrigidas de acordo com a palavra de Deus. Está aí as leis que não se pode mais corrigir, não se pode mais dar uma palmada. Até o Papa, esses dias, quando disse que uma palmada para corrigir não foi mal, se levantaram contra ele. Mas a Bíblia diz em Provérbios de Salomão, capítulo 13, 24, aquele que não corrige o seu filho, não o ama, antes o odeia e lançará a sua alma no inferno. A correção é para a vida, a correção é para sarar feridas, a correção era para consertar rumos, para que a pessoa não morra, para que as famílias não sejam destruída. Eu quero a correção do Senhor. Quem diz amém. Ela no começo pode doer, mas é igual óleo de fígado de bacalhau. É ruim, mas é bom. É igual óleo, né, de bacalhau, faz bem. É muito ruim, mas faz bem para o nosso organismo. O que acontece? Passam-se 2 anos. Absalão não fala nada com o rei, mas guarda dentro do coração dele aquela ira, aquele ódio pelo seu irmão Amnon, por ter defraudado Tamar, e arquiteta um plano sagaz para matar seu irmão. Chega para seu pai: meu pai, quando a gente tosquiar as ovelhas, eu vou dar uma festa, e eu quero convidar o senhor e todos os meus irmãos, príncipes e princesas. O rei não quer ir, e quer saber por que ele insiste para que Amnon vai, mas não vai mais a fundo, e libera para Amnon e os demais irmãos irem à festa. Lá na festa, Absalão chama os seus servos e fala assim: quando Amnon estiver bêbado, ele vai beber vinho, quando já estiver alegre o seu coração do vinho, tiver comida e bebido, tenham coragem, pulem sobre ele e o mate. Agora pense, irmão, reuniu os irmãos para a morte, reuniu o irmão para matar, influências que podem destruir uma família. Que Deus guarde o nosso lar em nome de Jesus, que as nossas reuniões sejam de paz, amém, igreja, seja de amor. E pediu coragem aos seus servos, porque era filho do rei, tinha ter problema em matar um príncipe. Mas obedecendo a Absalão, a Bíblia diz que quando Amnon está à mesa e começa a beber e se alegra muito,
os servos de Absalão saltam sobre ele e o matam com um golpe letal. Os outros príncipes fogem e vão avisar a Davi. Davi começa a chorar pensando que todos os seus filhos estão mortos. Mas a serpente ainda está lá aconselhando e servindo, e fingindo de amigo. Jonadab, o homem muito sagaz: não, rei, não morreu todo mundo não, foi só Amnon, pelo que ele fez por Tamar. Por que ele não teve coragem e falou? Pelo que eu aconselhei ele fala. Mas o conselho do mal é sempre covarde, ele sempre se esconde. É por isso que o inimigo anda nas trevas, porque a luz traz a realidade daquilo que devemos ver, para não cair no laço do maligno. E a Bíblia diz que Absalão mata a Amnon e foge. Foge para onde? Vai habitar em Gessur, com Tamai, que era mãe de Maaca, mãe de Absalão. Portanto, ele vai habitar com o seu avô e fica lá 3 anos. Influências que podem separar as famílias, levar filhos para longe, famílias que se apartam por causa de dores incuráveis, de mágoas que nunca são perdoadas, que nunca são saradas. É isso que o inimigo quer. É isso que o diabo quer, mas sobre nós está a poderosa mão de Deus para trazer perdão e restauração, queridos, para a nossa família. A Bíblia diz que Davi sente saudade de Absalão. E aí Joabe, o general, manda uma mulher contar uma história para Davi, que naquela história, Davi lembra de Absalão e manda buscá-lo, depois de 3 anos. Mas ao chegar, Absalão vai habitar em Jerusalém por 2 anos, e o rei não quer ver a face do seu filho. Pai e filho, na linguagem coloquial, na linguagem de hoje, de mal. Não há diálogo entre eles, não há conversa entre eles. Aquela ferida não é sarada, irmãos. Aquelas dores não são exteriorizadas. Absalão ainda está ferido, Davi também, matou o irmão, o filho morreu, devia conversar, e para chamar a atenção de Davi, Absalão pede uma audiência com Joabe. Joabe também não quer saber de Absalão, e Absalão manda botar fogo no campo de Joabe. E quando Joabe vai tirar satisfação: por que tu incendiou meu campo? É porque Davi não me dá atenção, você também não. O que adianta eu voltar para cá se o rei não quer falar comigo? E aí Joabe vai intermediar um encontro. E a Bíblia diz que só há um beijo de Davi em Absalão e nem uma palavra. Como as feridas não são saradas, Absalão sai dali e continua ferido. E vai arquitetar um plano para usurpar o trono do pai. Fica na entrada da cidade. E a Bíblia diz que ele é um rapaz belíssimo, de uma cabeleira extensa, alto. E a Bíblia diz que quando todos os habitantes dos reinos de Israel e de Judá vão a Jerusalém falar com o rei as suas causas, ele ouve a causa do povo e joga o povo contra o rei e fala assim: a causa de vocês é justa, mas não há ninguém que ouça vocês, não há ninguém que julgue a causa de vocês. Quem me dera ser rei em Israel para poder julgar a causa de vocês e lhes dar socorro. E joga o povo contra o rei, arma um exército, vai lutar contra o seu pai. E a Bíblia diz que na guerra, no embate duro, naquela guerra brutal, o exército de Davi, a comando de Joabe, tem vitória. E numa das últimas batalhas, Absalão foge do exército de Davi, quando a maioria dos seus homens já são mortos. E ao fugir, a Bíblia diz que a mula que ele estava sentado era muito ligeira. E ao correr pela floresta, Absalão fica pendurado pelo pescoço num carvalho.
E os soldados de Joabe vão falar para ele: olha, Absalão está pendurado num carvalho. E devia estar com o pescoço já doendo, não conseguia descer. E aí Joabe fala: por que não mataram ele? Eu daria para vocês ouro e prata. Os homens falam: ainda que tu nos desse todo o ouro e toda a prata, jamais tocaríamos no filho do rei. Joabe fala: eu não vou ouvir vocês mais nessa conversa não. E vai lá, pega 3 dardos e transpassa o coração de Absalão. E parece que ele ainda não tinha morrido, que os servos do rei, ao comando de Joabe, vão lá e acaba de matar Absalão. A notícia vai para Davi, e Davi chora amargamente: meu filho Absalão, meu filho Absalão, que tinha pedido para não tocar nele, para destruir o exército dele, mas é um pai, ainda que o filho o magoou, é um pai, irmãos. Que pai esquece o filho? Que mãe esquece um filho que gera uma filha? Ainda que esteja longe por causa das mágoas e a dor, quando que vai esquecer? Foi isso que Deus falou em Isaías: pode uma mãe esquecer um filho que gerou? Ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti, ó Israel. E a Bíblia diz então que ele perde o 3º filho, e ia pagar quadruplicada. O primeiro, quem é que morre? É o filho que ele gerou com Batseba. Quando tomou a Batseba, o menino morreu, não vingou. Depois de 7 dias, Davi orou e jejuou, não vingou. O segundo é Aminon, seu primogênito. O 3º é Absalão, que ele amava. E o 4º vai ser Adonias, lá no livro de 1 Reis, que era também filho de Davi, que um dia ele chega para Batseba, que é mãe de Salomão, e fala: pede ao meu irmão para me dar uma esposa, uma sulamita. Salomão desconfia e fala: ele te pediu uma esposa, mãe, você quer dar para ele? Você não está entendendo não? Ele quer o trono. Dá para ele também o trono. E por causa daquela petição, Salomão, desconfiando da intenção de Adonias, manda matá-lo. E o 4º filho de Davi é morto. A profecia que ele mesmo falou cumpriu-se dentro da vida dele. O que podemos tirar dessa lição? Primeiro, cuidado com o que você vê. Cuidado com o que está entrando na sua casa. Em nome de Jesus. Por meio da televisão, por meio da internet. Você pode achar que não há problema nenhum. E talvez até não tenha força para se livrar disso. Mas são influências. Deus botou isso no coração do vosso pastor Paulo, que podem destruir o seu lar. Cuidado com aquilo que você está vendo te influenciando para caminhos maus. Proteja a sua família. Corre disso que está te arrebatando os sentidos, os desejos, o seu coração. Foge, pede ajuda ao Senhor, corre. Cuidado com o que você está vendo. Em particular, eu me dirijo aos pais, que de certa forma são os sacerdotes dos lares. As nossas atitudes, o que a gente vê e faz, tem consequências na nossa família. Mas também temos o poder que Deus nos deu para abençoar os nossos filhos. Segundo, em Jonadab, cuidado com o que os seus filhos estão ouvindo. Eu falei aqui e repito, uma vez eu estava orando pela minha filha Débora. Eu criei na casa do Senhor, apresentei na igreja. Eu quero que ela sirva ao Senhor, esse é o meu desejo, peço a ajuda de Deus para que isso se concretize. E numa madrugada eu orando por ela, tirei só para orar por ela, uma madrugada, 2 da manhã, o Espírito Santo me falou: pega o celular dela, e eu peguei, deixa contigo o dia todo ligado. Senti Deus falando isso no meu coração, deixei no meu armário e escondi. Ela me ligou: pai, você está com o meu celular? Estou. Por quê? Está comigo, filha. Deixei o dia todo. E aí ela recebeu algumas mensagens pelo WhatsApp.
e tinha conversas lá, que nem ímpio trocam um com o outro. Repreendi ela, mandei ela tirar aquela amiguinha do grupo, sair daquele grupo. Ela contestou comigo, filho é assim mesmo, porque acha que os coleguinhas são melhor que os pais são chatos, é coisa de família. Lá em casa também acontece, não é só na sua. Repreendi ela, disciplinei ela, graças a Deus, Deus me deu a vitória. Um dia eu estava indo para a Santa Ceia, eu e minha esposa e ela falou assim, pai, mãe, antes de irmos para a Santa Ceia, eu gostaria de pedir perdão para vocês, porque eu os magoei. Deus é fiel, você pode aplaudir ao Senhor, Ele vai te ajudar. Ele vai te dar vitória. Corrige, olha, a juventude que está me ouvindo aqui, cara, olha só, o boy, o gatinho, não tem o tio Davi como ultrapassado não. Eu tenho WhatsApp, eu tenho Facebook, mas só escreva lá o que Jesus pode ler e não se magoar. Aleluia! Até porque ele vai ler mesmo. Ou se esconde alguma coisa do Senhor. E Deus me deu vitória. E elas estavam aqui comigo, mas foram lá, porque a menorzinha, a irmã foi acompanhar. Onde ela está agora? Lá no Guará, dando aula para as crianças. Deus é fiel e batalha pela nossa família. Nós não estamos só. Deus ama a minha e a sua família e vai nos dar vitória em nome de Jesus. Terceiro, converse com seu filho. Converse com a sua filha. Não mande embora de casa. Não deixe as mágoas passarem com o tempo. Ô pai, paizão, eu sei que é difícil, cara. Você está ouvindo um pastor que é militar, eu sou do exército. Poxa, é difícil pra caramba pedir perdão. Mas quando está muito difícil, eu vou para o joelho. Jesus me ajuda. Eu tenho que pedir perdão à minha esposa. E esse dia eu pedi para ela, na madrugada, e fui desculpa. Eu estou passando uma luta terrível. Parece que eu ouço vozes do demônio, porque ele quer nos derrubar. Os pais, os pastores. Mas nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E ela me perdoou, minha filha me perdoou, e graças a Deus estamos bem. Chama teu filho para conversar, cara. Ah, pastor, mas já faz tanto tempo. Eu escrevi aqui no papel para não esquecer. Ele tinha 43 anos. Estava nos Estados Unidos, servindo como adjunto de adido militar. O nome de guerra dele era Veloso, da minha turma de formação de sargento. Lá nos Estados Unidos, há 1 ano e meio atrás, ele sentiu uma dor no estômago. Voltou para o Brasil, fez os exames. Diagnóstico, CA de estômago. Câncer de estômago. Quando ele voltou a primeira vez, ainda lúcido, eu fui ao quarto, visitei, orei por ele, pedi para Deus curar. Orei, mas Deus faz as suas vontades. A gente pede, entrega na mão do Senhor. E aí Veloso se tratou e foi embora. Aí, nessa semana, na segunda-feira, me parece, ele voltou para o hospital. E já estava muito mal, definhando. E aí a oncologista, a doutora Andressa, que é minha amiga, estava lá no hospital, e passou na minha sala, oi Davi, eu falei, doutora, e o Veloso? Dessa semana não passa. Aí ela me falou um negócio interessante. Davi, você sabe por que ele ainda não morreu? Ele ainda não foi, está lutando? Porque ele já estava todo tomado de metástase. Falei, por quê? É porque o pai e a mãe dele ainda não vieram vê-lo. Falei, é mesmo, é. Mas já contactaram ele já. E aí? Eles estavam resistentes, são do Nordeste, mas parece que vão vir. Parece que depois de muita intercessão de outras pessoas, eles vieram. Chegaram na sexta-feira, foram ver o filho. Falaram com o filho. No sábado, 5 horas da manhã, Veloso morreu. Você vai esperar até quando?
para procurar teu filho, tua filha, teu pai e tua mãe. Não espera não. O tempo de restauração, de perdão é hoje. É agora. É já. Libera perdão. Davi não conversou com Absalão. 3 anos o menino morou com o avô. 2 anos habitou em Jerusalém sem falar com ele. 5 anos. E por causa disso, tremendamente magoado, intentou contra o pai. Perdoe seu filho, paizão. Liga para ele aonde ele estiver. Filha, perdoe seu pai. Libera perdão. Família é isso, se magoa mesmo. Família às vezes se agride, não deveria, mas se agride. Mas essas influências negativas de falta de perdão, falta de diálogo, podem levar a tua família à destruição. Mas sabe por que nós estamos aqui? Deus botou essa palavra no coração do Paulo? Porque o Deus que restaura a família está aqui nessa noite. Essa palavra é para nós, primeiro é para mim, é para nós. Conversa com o seu filho, antes que a coisa piore, antes que o pior aconteça. Mas em nome de Jesus eu profetizo que não vai acontecer na sua família. Nós estamos aqui para ser restaurados. Mas peça perdão. Lembra do teu pai. Eu sei que eles falam às vezes palavra dura, mas é para o seu bem. Eu vou repetir. Aquele que ama, se importa, pergunta, vasculha, às vezes entra até em intimidade. É um negócio interessante, né? Pai, não entre na minha intimidade. Ó, troquei a fralda da menina. Tá bom, não entro não. Não entre na... Mas não deixa ele sozinho não. Escrevendo, falando. Vai lá ver o que é, com quem. Pode ter um Jonadab aí. E detalhe, falei aqui, ó. Sabe quem era Jonadab? Jonadab era filho de um homem chamado Simeia. Sabe quem era Simeia? Irmão de Davi. Portanto, o que Jonadab era de Davi? Sobrinho. E o que era de Aminão? Primo. Não empreenda uma caça aos primos. Amém, irmão? Primo também é parente. Amém, irmão? Mas cuidado com quem anda aconselhando seus filhos. Vigia em proteção à sua família. Não espere essa hora derradeira, como foi Veloso, para falar com os seus pais, os seus filhos. Ou não faça igual a mim, que fiz um exame há 2 anos atrás, e no exame lá parece que tinha alguma coisa de câncer. O meu cardiologista falou, parece que é. 8 horas eu falei com eles. Até meio-dia, 1h da tarde, eu ia ver meu clínico geral. Ele falou, fala com o teu clínico geral para ver isso aí. Aí de 8 até 1h da tarde, eu ajoelhei e falou, Senhor, não deixa eu morrer não. Eu vou ser melhor marido, melhor pai, vou levar a Kelly para passear, minhas filhas, vou ser legal para caramba, não deixa eu morrer não, Senhor. Por que a gente faz isso só nessas horas, irmão? E não faz com saúde? Que a humildade vem aí na hora da dor, mas tem que vir agora, na hora que Deus está falando aos nossos corações, amém, irmão? Mas graças a Deus, quando o clínico médico olhou, falou assim, não é nada disso aqui não, cara, não é câncer não, isso aí é um negócio aí que dá... E graças a Deus, eu acho que eu vou viver mais um pouco, e estou tentando ser um melhor pai e um melhor marido para a glória de Deus. E a minha oração é que essas influências que estiveram na vida de Davi e levaram 4 dos filhos dele à destruição, não chegue à sua casa. Queria terminar orando. Eu queria muito que, mesmo que a coisa não esteja muito bem aí, na sua família, você estivesse perto do teu pai e da sua mãe, os que puderem. Eu vou orar por vocês, eu vou orar por nós. Nessa oração intercessória, eu vou aprender, vou pedir a Deus, ao Deus que eu sirvo, para em nome de Jesus, travar, aniquilar
essas influências que podem estar tendo guarida na sua casa para destruir o seu lar. E que aquilo que você veja, os seus filhos estão vendo, não desagrade o coração do Senhor. Que Deus te dê percepção espiritual. Que nos ouvidos dos seus filhos só sejam conselhos de vida, conselhos da palavra, conselhos para amor, perdão, paz, longanimidade, coisas do Espírito. Para que Deus livre o seu filho, a sua filha, do laço do passarinheiro, do amigo astuto, sagaz, influenciado pela serpente sagaz, o inimigo de nossas almas, que quer destruir as nossas famílias. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E o Senhor está conosco. Eu vou orar para que você libere perdão. Não dê desculpa não, mas pastor, ele fez isso, ela fez isso. Ah, pastor, mas o meu pai, a minha mãe, não jogue tudo por terra agora. Leve o seu orgulho. Leve a dureza do seu coração agora aos pés de Jesus. Para que o Espírito Santo venha com o óleo dele, jogue o óleo aí na lubrificação das engrenagens da tua alma. E perdoa, filha, perdoa teu pai, perdoa teu pai. Ah, pastor, mas ele me feriu. Feriram Jesus também. E lá na parábola do credor incompassível, Jesus falou que o homem que não perdoou, depois de ter sido perdoado pelo rei, foi jogado na cadeia para ser afligido pelos atormentadores. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quem não libera perdão, aprisiona a pessoa que magoou dentro dela e dá liberalidade aos demônios para ela ser perturbada. Mas Jesus vai abrir essa cadeia hoje pelo poder do seu nome. Perdoe, não importa o quanto te magoou, quanto tempo foi. Pai, mãe, converse com seu filho, chama para um diálogo, bate um papo, conversa. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Manda exteriorizar, falar. Que vai ser essa minha oração. E eu peço que você abra o seu coração para o Senhor operar aí na sua família e te dar a vitória, te abençoar, te dar um lar de paz, de alegria, de harmonia, que não é sonho não, é a realidade para a família que tem Jesus como Salvador, e pode ser para a sua, que ainda não tem. Quem crê diz amém. Senhor, eu preguei a tua palavra, e tu disse que ela não volta vazia. Espírito Santo de Deus, age agora pela palavra que foi pregada. Confronta corações nessa noite. Sara feridas, Senhor. Deus, que o teu Espírito Santo jogue o óleo hoje em nossos corações, em nossas mentes, na nossa alma. Abençoe os pais que estão aqui, Senhor. Dá-nos percepção daquilo que estamos vendo, para que não sejamos atraídos e enganados. Abençoe as mães, Senhor. Abençoe os filhos, Senhor. As filhas, os netos, netas. Guarda as tuas famílias debaixo do teu sangue. Senhor, tu sabes que eu amo. E eu te peço com toda a fé no teu nome,
caia por terra agora toda ferida, toda mágoa, que haja liberação de perdão, que haja restauração, que o que se ouviu, o que se viu, não venha mais influenciar para o mal, mas que seja aniquilada agora pelo poder que há no sangue de Jesus. Eu oro que pais saiam daqui perdoando seus filhos, suas filhas, que mães ajam da mesma forma, que filhos procurem os seus pais para conversar, confessar as suas mágoas. Senhor, que o tempo não passe sem que essas restaurações sejam realizadas, para que essas influências não destruam os nossos lares e não vão destruir pelo